Oi, tudo bem? Como você está? É uma pergunta clássica, especialmente no consultório. Eu trabalho na área da psiquiatria e o pessoal constantemente olha para mim e me pergunta: doutor, como que o senhor faz para lidar com tanto sofrimento? E aparecem as perguntas: mas será que é necessário sofrer tanto? Literalmente, tem muitas vezes no nosso dia a dia, não somente eu, os colegas que trabalham na mesma área, que a gente se pergunta: como pode ser que uma pessoa passe por tantas coisas que geram sofrimento? E essa pergunta cresce cada vez mais. E de fato faz muitas pessoas, muitas pessoas, não entenderem bem o sentido da vida. Peraí, então se a gente está entendendo o sentido da vida também relacionado ao nosso sofrimento ou não sofrer, então é um assunto importante. Por isso é tão importante a gente conversar disso hoje. No nosso dia a dia, a gente entende sofrimento por muitas coisas. Estive mal no meu casamento, tomei uma decisão errada no trabalho, aí eu perdi meu trabalho, comecei a ter dificuldades econômicas, decisões erradas. Não, eu somente estava no trânsito e alguém se atravessou na minha frente e eu fiquei acelerado, o coração batendo mais rápido, dificuldade para respirar, raiva. Falando da raiva, a raiva também me faz sofrer. Nem falar o rancor. Nem falar a dificuldade que eu tenho para perdoar alguém que me fez muito mal. E isso é muito importante. A gente entender de onde vem o nosso sofrimento. E de fato no consultório tem vezes que as pessoas me falam: eu não sei. Não sei porque eu estou sofrendo assim. Eu gostaria de saber. Como vocês sabem, o sofrimento pode vir por decisões próprias. Eu posso criar uma estrutura de sofrimento para mim. Como assim? Sim, eu posso decidir errado e a consequência do erro me trazer sofrimento. Eu posso provocar o sofrimento em outra pessoa e esse sofrimento voltar. A minha mãe sempre falava: Pablo, o amor com amor se paga. Mas também o sofrimento que eu ocasiono em outras pessoas também pode ser a causa do sofrimento que volta para mim. E isso é muito importante que a gente tenha. Se vocês não entendem que vocês podem ser a causa desse sofrimento, tudo vai ser culpa de alguém. E de fato, também pode ser culpa de alguém. E eu posso estar sofrendo pela consequência de outra pessoa. Por exemplo, a do trânsito. Atravessou na minha frente, eu tive que manobrar, e fiquei nervoso. Ou até posso chegar a bater por culpa de outro. E isso também é consequência do meu sofrimento. Dentro dos sofrimentos que eu trabalho no consultório, muitos e grandes são os que vêm de mais de perto. Todo ser humano tem uma grande influência com respeito aos seus pais. Os pais podem ser muito bons ou muito ruins, mas tudo vai influenciar na tua vida o que você está vivendo. E eles podem fazer você sofrer. Na minha casa nunca me falaram que ia ser alguém. De fato, a minha mãe falou para mim que ela nem queria que eu nascesse. Que triste, né? E isso fica remoendo na tua cabeça constantemente, faz anos. Jogando a tua autoestima pelo chão
desfazendo teus sonhos e mostrando para você que a tua vida tem que ser miserável. Certeza? É isso mesmo? A tua vida tem que ser miserável? Não tem esperança para você? Você tem que estar sofrendo cada vez mais? Mas não somente contente com teu pai e a tua mãe que te fizeram sofrer, você decide agora ter um relacionamento para fugir dos teus pais com alguém abusivo. Mas eu queria me libertar da minha casa, era um inferno, então eu aceitei o primeiro que me acolheu. Mas foi sair de uma miséria para entrar em outra. E eu estou sofrendo. Será que sair correndo? Será que fugir? Será que não raciocinar e pensar a respeito realmente vai resolver o teu problema? Será que no teu dia a dia escolher um erro para subsanar outro erro vai resolver o problema? Muitas vezes, e isso é muito frequente, o pessoal me fala: Dr. Pablo, um copinho de vinho me ajuda, eu saio do meu problema, é impressionante. Eu sento no sofá confortável, eu sento no sofá, eu pego a minha tacinha de vinho, e aí eu sento e eu esqueço. Uma vez um adolescente me perguntou: mas Dr. Pablo, um pouquinho? Um pouquinho. Aí eu falei para ele: ok, vamos lá. Brinca com fogo para ver o que acontece. Como assim brincar com fogo para ver o que acontece? Tem um monte de conhecidos que bebem e não acontece nada. Isso aí é besteira. Sem querer entrar em questões mais técnicas, mas se você perde o senso comum, se você perde os filtros, se você perde o juízo, seja pela causa que for, você não entra em mais risco de fazer alguma coisa que te faça sofrer? Alguns me falam: não, eu não bebo, eu sou super saudável, mas eu passo o dia trabalhando. Não aguento estar na minha casa, a minha esposa me faz sofrer. Não quero saber dos meus filhos. Em casa tem a minha sogra, que eu não consigo viver com ela. O meu pai está doente. Muitos de vocês têm que estar cuidando de alguém que está doente. E isso está fazendo você sofrer. Quantas causas de sofrimento, né? Mas tem uma que eu destaco muito. E é o egoísmo. Quando a gente fica egoísta no nosso dia a dia, as coisas acontecem sempre para mal. Ah, não. Se eu não tivesse sido egoísta, hoje eu não teria tudo que eu tenho. A custo de quê? A custo de que você acha que o egoísmo vai te dar sossego na tua vida? Ter dinheiro te dá sossego? Eu atendo muitas pessoas com dinheiro, tá? Ser famoso te dá sossego? Eu já vi alguns famosos que não. Ter poder, ter a placa, eu sou médico, eu sou engenheiro, te dá sossego? Me explica como é, porque eu até agora não entendi se isso realmente funciona ou não. Quando uma pessoa egoísta trabalha nesse egoísmo fazendo ele crescer, se torna uma pessoa que sofre. Então, muito cuidado com o egoísmo. Mas a sociedade me fala que eu tenho que pensar em mim, porque eu sou importante. E se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar outra pessoa? Eu concordo, você tem que estar bem para poder ajudar, mas de fato,
Cuidado, porque essa filosofia, se alimentar o egoísmo, vai fazer você sofrer. Ontem estava conversando com um adolescente, ele olhou a Bíblia que está na escrivaninha do consultório. O senhor é cristão? Sou. Ah, me explica. Se Deus é Deus, e Ele é todo-poderoso, e Ele é fantástico em fazer as coisas perfeitas, por que a gente está sofrendo? E hoje no carro, quando eu vinha da cidade onde eu moro até Jacareí, aqui na Novo Tempo, coloquei para ir ouvindo um audiolivro. Tá? Tem vários audiolivros que a gente pode usar para ir aproveitando o tempo. De fato, é uma dica que eu estou te dando agora. E nesse audiolivro, que é um dos livros da escritora Ellen White, chama Patriarcas e Profetas. O primeiro capítulo fala a origem do pecado. E a primeira frase que a escritora coloca nesse livro é: Deus é amor. Ah, não acredito não. Deus é amor. E pelo seu amor, Ele nos deu o livre-arbítrio e a possibilidade de decidir. E como a decisão do ser humano foi errada, Ele providenciou dele mesmo o Criador desse mundo, Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para que você esteja com a possibilidade de não sofrer mais. Ah, mas isso é na história depois, quando Cristo voltar. Isso falta muito. Imagina, 80, 90 anos sofrendo. Eu não quero isso aí. Eu quero parar de sofrer. E de fato, Deus, quando criou as coisas, não criou elas para a gente depender do sofrimento para amadurecer algumas coisas. Então, tá vendo? O sofrimento... Será que o sofrimento é necessário? No céu não era necessário. E agora? O que o sofrimento faz comigo? O que acontece quando eu sofro? O que mexe dentro de mim? Será que o sofrimento pode ser necessário? Necessário para quê? Não faz sentido nenhum. Eu não quero sofrer. Deus não nos criou para a gente sofrer. E quantas histórias do nosso dia a dia, não somente da Bíblia, a Bíblia tem muitas, mas do nosso dia a dia a gente entende que a privação, o sofrimento nos ajuda a amadurecer. Tem uma palavra muito interessante que é a resiliência. Essa capacidade de me reerguer quando eu estou num momento de crise. E se eu estou num momento de crise e eu consigo me libertar disso, me reerguer disso, eu não fico mais forte. O Salmos 1 fala da essência do ser humano. Eu gosto muito como as histórias começam e como as histórias terminam. Como os livros começam e como os livros terminam. Parece que a essência está resumida nessas primeiras frases e nessas últimas frases. E o primeiro salmo da Bíblia começa falando de uma árvore forte, firme, que cresce do lado das fontes de água que providenciam essa força, esses nutrientes que fazem ele segurar firme e forte, apesar de que tenha tormenta. E tem uma história. Tem uma história de um bosque muito bonito, cheio de flores e animais, cheio de cores, onde todas as árvores cresciam uma do lado da outra e parecia que a vida era fantástica, até que o ser humano chegou
e decidiu começar a cortar essas árvores. Do outro lado de um pequeno riachinho, tinha uma área mais desértica, que tinha alguns arbustos, algumas árvores, mais feinhas, mais rústicas, sem tanta flor, sem tanto passarinho, mais longe do bonito. E quando o ser humano veio e começou a cortar essas árvores, ele percebeu que o ambiente começou a mudar. E as árvores começaram a conversar entre elas, as poucas que havia. Gente, um ventinho simples tá me fazendo... Eu não consigo segurar. Por que esse... Será que eu não enfiei as minhas raízes bem fundas? Porque é um vento simples. Mas eu tô com medo. Mas olha aquela árvore lá do outro lado. A feia. A rústica. Não se mexe com o mesmo ventinho que pra gente fica... Será que ela afundou essas raízes para chegar lá embaixo no rio e se alimentar firme e forte? Veio uma tormenta e as poucas árvores que o ser humano não tinha derrubado caíram. E no último suspiro, uma árvore perguntou para outra, a rústica: como você fez? Eu não resisti à provação. E a rústica falou: eu me acostumei a vida toda a viver com problemas. Eu tive que fazer que as minhas raízes sejam cada vez mais fundas, porque era o meu único jeito de subsistir, até que achei lá embaixo a fonte do rio. Mas no caminho teve um monte de tormentas. Passamos por sequias. Vocês estavam lá, de boa. Mas hoje, onde parecia que você estava sendo criado entre algodões, e eu não, hoje eu estou firme e forte. E você não afundou porque você achou que não era preciso. E na nossa vida, o Salmos 1 nos ensina o quê? Fica esperto, fica esperta, faz acontecer, afunda, absorve, entende quem é Deus. E de fato, entender quem é Deus também me ensina de onde vem o sofrimento. E na perfeição do céu, o mistério da iniquidade apareceu e Satanás decidiu que ele queria ser mais do que Deus. O ego dele começou a crescer e por isso o egoísmo me preocupa tanto. E ele começou a transtornar o céu. Ele transtornou a nossa existência. Isso deixou a gente completamente assustados com o que estava acontecendo. O ser humano escutou a história, mas Satanás, que conseguiu convencer anjos perfeitos, também conseguiu enganar Adão e Eva. E também consegue enganar hoje você. E o pecado começou a destruição e começou a fazer-nos sofrer. A mulher começou a ter dores de parto. O homem começou a ter que se esforçar muito para fazer um cultivo acontecer. A terra já não era tão dadivosa, não era tão boa. O pecado começou a destruir a nossa existência.
E isso é até hoje. 6.000 anos depois de pecado, você acha que você não sofre se você lê a tua Bíblia e você faz a tua oração, que você vai fugir de qualquer sofrimento? Em Romanos 8, Paulo fala que somos herdeiros, somos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. É engraçado porque ele adiciona uma palavrinha: e se somos herdeiros com Ele, e se sofremos junto com Ele, oi? Então, um filho de Deus pode sofrer? Como assim? Sacanagem? Ah, não. Você está errado. Deus é amor. Ele não pode me deixar sofrer. Como assim eu estou sofrendo? Pergunta para José, com 17 anos, o que aconteceu com ele quando foi colocado em mãos de mercaderes para ir como escravo para o Egito. Naquela época, ser escravo era absurdamente pior que morrer. Naquela época, ele entendeu que se não grudava de Deus, nada ia adiantar. E foi o que ele fez. E no caminho, de onde deixou os irmãos até chegar em Egito, ele amadureceu muito mais do que tivesse amadurecido se tivesse ficado na casa do pai, onde era mimado, onde era cuidado, onde estimulava a inveja dos irmãos. E ele passou por muitas dificuldades até terminar a história, que a gente sabe como termina, sendo o segundo depois do faraó. Essa caminhada atrás do camelo, chegando no Egito, sendo servo de Potifar, depois indo para a cadeia por uma injustiça, sendo esquecido pelo copeiro do rei, depois de ter interpretado esse sonho. Mas Deus se esqueceu dele. A Bíblia nos ensina as fontes de sofrimento, e tem uma muito interessante que ela é muito clara: maldito o homem que confia no homem. Ah, então não posso confiar em ninguém? Não. Não é isso. Você não tem que colocar a tua esperança num homem. A nossa esperança tem que ser em Deus, porque Ele é o único que pode lidar com o nosso sofrimento. De fato, os famosos super-heróis de agora, é engraçado, né? Eles conseguem lidar com o mal. Eles lidam com o mal. Vão e matam o cara. Esse aí é mau, então vou matar. Vai lá, tiro, destrói. E a maldade? O que acontece com o mal? A maldade. Eles lidam com isso? E com a morte? E com o sofrimento? Eles dão conta do sofrimento? Quem é o único que dá conta de literalmente mudar a tua vida ao ponto de você estar tranquilo? Então, em quem a gente tem que colocar a nossa esperança? E as pessoas que não têm esperança sofrem. No consultório, um dos grandes motivos é: eu não sei por que eu vivo, não faz sentido para mim viver. Vou para lá é uma desgraça, vou para cá é uma desgraça.
faço isso, dá na mesma. Aí você vem e me fala no começo da palestra que ser rico também não adianta. Ser famoso também não dá. Oh! Quem falou que em um mundo de pecado você não vai sofrer? Então o que a gente tem que buscar? Buscar a alternativa que me deixe tranquilo, sabendo que não vai ter possibilidade de erro. Se não vai ter possibilidade de erro, funciona? Funciona. Então é isso que eu tenho que fazer? Então, peraí, a gente sofre por impaciência? Quando eu estou impaciente, quando eu estou ansioso, a ansiedade me faz sofrer? Eu vejo a minha mãe, ela é muito ansiosa. Então, ela fica muito, muito assustada o tempo todo. Ela fica com medo de qualquer coisa. Eu já comecei a ter medo das coisas porque eu escutei a minha mãe a vida toda falando: cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não pode, fica aqui. Não, não, não. E aí eu fico com medo de tudo. Aí eu fico só no meu quarto, eu não sei o que fazer. Então, a ansiedade também faz sofrer. E a ansiedade pode me deprimir. Vixe, então a depressão é aí que eu sofro. E dói tanto aqui, que as pessoas me falam: doutor Pablo, eu quero alguma coisa para tirar. O sofrimento é tanto que às vezes eu acho que é só morrendo que vou resolver. E aí voltamos a um tópico de um pouquinho mais cedo na palestra, onde eu acho que fugir vai me ajudar a resolver. Eu fujo com álcool, fujo com drogas, fujo com trabalho, fujo traindo, fujo tirando a minha vida, fujo lá quietinho, isolado no meu quarto, fechando tudo. A depressão também pode fazer isso. E você está sofrendo. Se você tem depressão, você está sofrendo e eu sei. Mas isso é... Eu já sei. Eu tenho que me ajoelhar um pouquinho mais e Deus vai me ajudar, a gente vai dar conta. É isso mesmo. Você é um ser humano com 6.000 anos de pecado, onde teu corpo está sendo degradado de geração em geração. Eu tenho 3 filhos, Micael, Annelise e Giana. Micael tem 7 anos, Anne tem 5 e a Giana tem 2 aninhos. É difícil ser pai. É um desafio constante. Micael está mais questionador. Isso é injusto, com 7 anos. Falei: filho, o que é justo então? Mas que ela me provocou primeiro? A gente vive justificando e criando estratégias para fugir. Por aí você está fugindo de caça para não educar os teus filhos. Porque é difícil. É bem complicado. E para quem arruma 3, nem falo para você. Mas se tem uma coisa que os meus filhos me ensinaram é que eu preciso repriorizar o jeito que eu enxergo a vida. Parar de fugir e começar a enfrentar. Porque se eu não começo a mexer na vida deles, ensinando, eles vão sofrer. E é isso que Deus faz com a gente. A gente também sofre porque Deus é pai. Como assim? Deus é pai? E isso me faz sofrer?
Porque nessa geração de pecado, muitas coisas a gente não quer saber de fazer como Deus quer. Isso me faz sofrer. E se eu não entender as coisas bem e não buscar ajuda espiritual, se não buscar ajuda de profissionais da área que estudam o que você está sofrendo, para tentar te ajudar, ninguém vai vir com uma varinha mágica, assim, plim, e o teu sofrimento vai sumir. Mas eles vão tentar te ajudar. E sim, tem medicamentos que não vão ser bons para você. E pode que precisem trocar. E sim, tem profissionais que você não vai gostar, então muda o profissional, mas não deixa de buscar ajuda, porque não é legal o que você está passando. E sim, se ajoelha muito mais. Aprende a entender o teu sofrimento e a buscar alternativas saudáveis para enfrentar ele. Para de fugir. Para de achar que o remédio vai resolver a tua vida. Ele é necessário, mas se ele não faz, clim, pum, sumiu tudo. Para de achar que por ser cristão você não vai sofrer. E comece a enxergar o que Deus pode fazer com o teu sofrimento. Eu gosto muito da história de José porque eu vejo bênção em cada sofrimento dele. Cada sofrimento dele foi uma faculdade que ele fez. Começando pela entrega dele, de coração a Deus. Eu vou fazer a tua vontade, não interessa o quê. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso e fala, e para mim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque se eu entendo que a minha vida, nessa vida de desgraças, está grudada a Deus, a única coisa que me espera é o céu. E lá não tem erro. Jesus nos prometeu que Ele vai estar com a gente todos os dias até que a história da tua vida termine. A Bíblia nos fala que aos que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem, até o que você está sofrendo. Então deixa na mão correta, cuida do teu corpo, busca ajuda, aceita ser ajudado, porque o que Deus nos promete não tem como dar erro. Ele garante uma vida sem erro, sem sofrimento, sem saudade, sem medo, sem agressão, sem pais que não são os melhores com você, sem frustrações. Aproveita, decide. Ainda você está vivo e o teu valor é absurdo. Cuida disso. Garante que Deus vai estar do teu lado. Ele vai estar. Fica grudadinho dele e vai dar tudo certo. Quero deixar isso para você. Não erra. Não foge. O teu sofrimento na mão de Deus vai te fazer mais forte. Eu te garanto. Tá? Te vejo na próxima. Um abraço.